Olá pessoal, neste vídeo iremos ver por que ocorrem os sumiços de aviões e navios, e relembrar os desaparecimentos ocorridos com o passar do tempo. Então se inscreva no canal e compartilhe. Bora lá pro vídeo. O Triângulo das Bermudas se torna um dos lugares mais temidos pelos viajantes que cruzam com este lugar. Não é para menos, já que sumiram mais de 100 navios e aviões desde o final da Segunda Guerra Mundial. O local também é chamado de Triângulo do Diabo. É uma área de 3,9 milhões de quilômetros no Oceano Atlântico. O local se encontra entre o arquipélago das Bermudas, o estado da Flórida, nos Estados Unidos, e a cidade de San Juan, em Porto Rico. Os três lugares dessa região formam um triângulo imaginário sobre as águas do Mar do Caribe que há séculos desperta temores, como criaturas e monstros marinhos. Mas isso não acaba passando por boatos que foram passados de geração para geração. Muitos acreditam que o lugar é guardado pela criatura marinha chamada Caríbides. Ainda assim, a fama do Triângulo das Bermudas como cenário de fenômenos inexplicáveis cresceu mesmo a partir de dezembro de 1945, quando 5 aviões da Marinha Americana sumiram sem deixar vestígios. O caso, conhecido como Voo 19, na tarde do dia 5 de dezembro de 1945, uma esquadrilha de 5 aviões deixou a base aeronaval de Fort Lauderdale para uma operação de treinamento. Naquele que seria o último treinamento antes da formatura dos cadetes, já que o esquadrão iria simular um ataque com torpedos, e em seguida retornaria à base. Cada aeronave conduzia 3 homens, um piloto, um radiooperador e um artilheiro, com exceção de uma delas, que conduzia apenas um piloto e um artilheiro, de modo que havia um total de 14 homens na operação. Desaparecimento. 90 minutos depois da decolagem, o comandante da operação, capitão instrutor Charles Carroll Taylor, conseguiu se comunicar com a base e dizer que eles estavam perdidos. Foi registrada ainda uma conversa por rádio entre o comandante Taylor e outro piloto da Marinha, tenente Robert F. Cox, um instrutor de voo sênior que estava voando próximo e não fazia parte da operação. O último contato do voo 19 foi às 19h04, quando o tenente Cox ainda conseguiu contato com o voo 19. Naquele momento, ele tentava localizar o esquadrão, mas a base de Fort Lauderdale recomendou que abandonasse a área. Mas as buscas não pararam. Um hidroavião modelo PBM Mariner, com uma tripulação de 13 homens, foi enviado ao local onde houve o último contato da tripulação, mas também desapareceu. Menos de meia hora depois da decolagem, tendo o PBM avisado a torre que estavam se aproximando da última posição conhecida do voo 19. Situação muito esquisita, já que o piloto era o melhor deles e tinha muita experiência. Depois de enviar um relatório da posição, não houve mais nenhuma comunicação da torre com o avião de resgate. O destino do esquadrão em treinamento nunca foi determinado, bem como dos outros 13 homens enviados para procurar seus colegas perdidos. As especulações sobre o incidente e a lembrança de casos semelhantes deixaram muita gente curiosa e logo a mídia passou a explorar o assunto em livros, filmes e programas de TV. Publicado em 1974, o livro O Triângulo das Bermudas, do escritor americano Charles Berlitz, vendeu 20 milhões de exemplares, levantando hipóteses como a de que naves alienígenas teriam sequestrado as embarcações desaparecidas no local. Como o interesse popular crescia, os cientistas começaram a levar o assunto a sério, buscando uma resposta plausível. Uma das teorias que hoje tem certo crédito no meio científico culpa o gás metano, presente no subsolo oceânico do Triângulo, pelos mistérios. A liberação do metano reduz a capacidade de flutuação de um navio e pode afundá-lo, diz o físico Bruce DeNardo, da Escola de Pós-Graduação Naval de Monterey, nos Estados Unidos. Além do risco de naufrágio, o gás também provocaria explosões ao atingir a atmosfera. Por ser uma forma bruta do gás de cozinha, o metano pode entrar em combustão com a faísca de um motor de barco ou avião, afirma o geólogo Carlos José Archanjo, da Universidade de São Paulo. Essa teoria, porém, está longe de ser uma unanimidade. Para vários especialistas é muito exagero em torno do assunto. Fenômenos bem mais comuns, como tempestades, explicariam boa parte dos naufrágios e muitos podem ter ocorrido longe da área. Em 1975, no livro O Mistério do Triângulo das Bermudas, o ex-piloto americano Larry Cush mostra o trabalho de meses de investigações sobre vários incidentes e conclui que os aviões desaparecidos em 1945 caíram no mar por causa da simples falta de combustível. De qualquer forma, as histórias sobre o Triângulo ainda impressionam.
gás suspeito. Alguns cientistas supõem que o metano pode explicar o mistério. No subsolo oceânico do Triângulo, há metano estocado como hidrato gasoso, em estruturas como cristais de gelo. O movimento das placas tectônicas muda a pressão e a temperatura das profundezas, transformando esse hidrato em gás. O gás de metano sobe para a superfície em forma de bolhas e reduz a densidade da água, fazendo com que os barcos percam sustentação e afundem. As bolhas também podem liberar o gás na atmosfera e a faísca do motor de um avião que passe pelo local nesse momento seria suficiente para provocar uma explosão. Um mistério de séculos. 500 a.C. Pesadelo fenício. Os fenícios, civilização de exímios navegadores que surgiu onde hoje fica a Síria, temia monstros que se moviam no oceano de algas. Hoje, há especialistas que veem nisso uma indicação de que eles teriam chegado ao Mar de Sargassos, área infestada de algas que se estende sobre o Triângulo. Século XV, os sustos de Colombo. O navegador Cristóvão Colombo também temia essa parte do Mar do Caribe. Em seu diário de bordo, ele menciona estranhos acontecimentos no local, como o mau funcionamento de sua bússola e a presença de luzes emergindo do oceano. Século XVIII, primeiro naufrágio. Em 1790, o barco do espanhol João de Bermúdez afundou na região, mas ele conseguiu chegar a uma ilha que chamaria de Bermudas, por causa de seu sobrenome. O navegador não só esteve num dos primeiros naufrágios registrados no Triângulo, como ainda batizou o arquipélago. 1951, gigante desaparecido. Um avião cargueiro C-124, da Força Aérea Americana, deixa de ser registrado por radares ao sobrevoar o Triângulo. Considerado um dos maiores aviões de carga do mundo, ele levava 52 tripulantes. 1963, rotina de sumiços. O navio cargueiro Marine Super Queen, de 425 pés, 129,45 metros, desaparece com 39 homens a bordo. Nenhum sinal de socorro foi emitido e o navio jamais foi encontrado. 1972, o último caso. O desaparecimento do cargueiro alemão Amita, de 20 mil toneladas e com 32 ocupantes, foi o último acontecimento misterioso do Triângulo a ter grande repercussão em todo o mundo. Mistério desvendado. A declinação magnética da região explicaria o comportamento dos equipamentos de navegação, que seriam alterados no Triângulo das Bermudas. Cumpre dizer que alguns acidentes aconteceram resultantes da combinação de erro humano e mau tempo. Entretanto, o mesmo ocorre em outras regiões, provando que não há algo especial naquele ponto em específico. Estudos da Universidade do Colorado apontaram para algumas especificidades encontradas na região. Cientistas observaram nuvens em forma de hexágono que provocam fortes correntes de ar, fazendo surgir ondas de até 15 metros de altura e desestabilizando as aeronaves. Também existem as grandes bolsas de gás que são formadas nesta parte do Oceano Atlântico. Neste cenário, as embarcações e aviões são arrastadas para o fundo do mar e simplesmente desaparecem. E vocês teriam coragem de viajar para o Triângulo das Bermudas? Deixe nos comentários. Se gostou do vídeo, não se esqueça de compartilhar e deixar o like. Tchau, tchau.